Paz à igreja, paz a todos que estão aqui nos assistindo através da internet. Hoje é um dia especial para mim, porque eu vou dar continuidade àquele estudo, que nós estamos fazendo de Sofonias. Como eu disse na vez anterior, cada versículo de Sofonias é concentrado. O livro é pequenininho, mas cada versículo tem várias mensagens concentradas ali. Então é importante que você encare toda a Bíblia, toda ela, com uma mensagem concisa, uma mensagem importante, que não existe ali livro mais importante, menos importante. Aqui nós temos aqui membros, e aí nossos irmãos, quem é mais importante para Deus? Os irmãos que já aceitaram Jesus? Não, estão todos no mesmo patamar no que diz respeito a serem salvos. Jesus veio aqui para nos salvar e é por isso que nós somos importantes para Ele. Ele morreu para todos nós, independente de em qual estado nós estávamos, ou estivemos, ou que estão por aí. Há pessoas que ainda vivem no mundo, fazendo coisas do mundo, mas elas são importantes para Deus. É bom para Deus e para elas, principalmente, que elas aceitem a Jesus como o seu único e suficiente Salvador, não é? Então, meu amigo, na semana retrasada, que na verdade nós temos uma interrupçãozinha no estudo, mas Deus nos criou, Deus não nos criou para o mal, E por quê? Ou melhor, alguém achará que os mal feitos por nós não teriam consequência? O mal que você faz não vai ter consequência? Claro que vai ter, Trabalharemos cada versículo, desenvolveremos cada ideia, Isso com a Bíblia, com a própria Bíblia. Sofonias 1:3 está dizendo assim: consumirei os homens e animais, e consumirei as aves dos céus e peixes do mar. Os ímpios serão apenas montões de ruínas. Então vocês vão ver que isso vem ao contrário da criação. Isso vem a ser ao contrário da criação. Por falar e isso está, meus amigos, dizendo para você que você não deve fazer besteiras, você não deve fazer coisas erradas. Tudo que você está fazendo, é muito significativo, tanto no que diz respeito ao que você faz certo, quanto ao que você faz de errado. Não há como você escapar dessa situação. Não há como você escapar dessa situação. Por quê? Porque a palavra de Deus vem o tempo todo, aqui Sofonias, vai em toda a Bíblia explicando cada detalhe, cada situação. 17, vamos ver aqui, vamos ver aqui. 17, vamos ver aqui, 38, 17 aqui, 27, 20. Vamos lá. Aqui está aqui, Em 27, 20, meus irmãos, olha só. O que diz aqui em 27, 20? Não, desculpa. Eu estou no estudo aqui. O predomínio da violência. Vocês podem ver como é que está o mundo hoje. Como é que nós estamos vivendo o mundo hoje? Nós estamos vivendo o mundo hoje com as pessoas assaltando, as pessoas matando. Hoje eu estava vi um pequeno vídeo de um juiz julgando uma pessoa. Os caras já conheciam, dois vizinhos se conheciam desde a infância. O cara falou uma besteira para o outro, os dois estavam bêbados, começaram a brigar. O outro deu com a cabeça dessa pessoa no chão e ela veio a óbito. É assim que as pessoas estão vivendo. Você acha que isso é certo? Que Deus quer dessa forma?
Deus não quer dessa forma, meus irmãos. Deus não quer, meus amigos, minhas amigas, que você viva para o mundo, olhando as coisas do mundo, olhando o vizinho, olhando vizinha, roubando no trabalho. Eu já fiz uma pregação sobre roubar no trabalho, enganando o patrão, enganando aquela pessoa que te vende, que te compra as coisas, roubando no peso. Já imaginou isso? Isso é bom para você? Isso é uma boa coisa para você? Não é uma coisa boa para você. Então você tem que compreender que todo momento você tem que estar refletindo sobre esses vídeos que tem aqui, não só a sofonia, mas toda a Bíblia. Toda ela está ficando para você. Não é? Aqui, continuando. Né? Bom, no versículo 5, os que estão sobre os telhados e curvam os exércitos do céu, os que se inclinam ao Senhor e juram por Ele e também por mil prom. As pessoas estão na igreja, servindo, falando, eu amo a Jesus, eu amo a Deus, eu amo a isso, eu amo aquilo, mas já viu aquelas pessoas que pulam de igreja em igreja? Eu não vou dizer nem de igreja em igreja. Vêm na igreja, mas vão nos carnavais, saem da igreja e vão para os bailes. É isso que está dizendo. Está clamando lá, eu amo a Jesus, eu amo Deus, eu amo tal. Mas, na verdade, o que elas estão fazendo é falando de outras coisas totalmente diferentes. Elas saem dali e esquecem, pegam a chavinha, desliga a chave, agora eu posso fazer uma coisa diferente hoje, né? Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por Ele. São pessoas que deixam de ouvir Jesus, de orar para Deus, deixam completamente. Aí tem um termo aqui que falam se afastou, mas se afasta tanto que nem mais fala em seu nome, se afasta tanto que nem lembra mais que Ele existe. É difícil, meus amigos, é muito difícil. E depois reclamam das consequências do que ocorrem com elas. E claro, qual é a maior consequência? A maior consequência delas, elas não alcançarem a graça de ir para o céu, de serem salvos por Jesus, porque Jesus mesmo falou, né? Que você fica numa situação pior do que você estava antes. Se você estava com um espírito, né, dentro de você, um espírito ruim, te influenciando, e ele faz aquela comparação de como se você depois, não, vou para Jesus, limpou lá a casa, deixou a casa limpinha, e falou, agora a casa está limpa. Quando você sai da igreja, a casa está limpa, né? Ele volta, ele fala, vou trazer mais 7 amigos. Você fica numa situação dificílima, né? Então, no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos que se vestem de trajes estranhos. Em 9, castigarei também cada dia todos os que salvam sobre o umbral, que enche a violência e engano a casa dos seus senhores. Hoje, não estou dizendo que existe alguns lugares que tem reis, rainhas e tal, mas é difícil mais no mundo de hoje termos senhores e servos, né? Nós temos aí seus patrões e seus servos, tanto aqueles que se vestem, que são os nossos
as pessoas que estão aí administrando, independente se agora, se foi ontem, se isso sempre existiu, no passado, hoje e também no futuro, existem infelizmente pessoas que não são corretas na administração do país, do estado, do município. E o que acontece? Também no passado existiu reis que davam uma conversa, né? Enganavam o povo. E aí o que acontecia? E nisso também vai, conforme o exemplo, vai correndo. E são patrões tentando enganar os empregados tentando enganar o patrão, tudo como se fosse um gato correndo atrás do rato. Isso não é sociedade, gente. Isso não é que Deus não te criou para você fazer esse mal. Deus nos criou para nós vivermos em harmonia, né? Quando Jesus veio aqui ao mundo, ele veio falar do modo como nós deveríamos viver, da forma correta, conforme é demonstrado lá em em Atos, que a pastora está falando, está descrevendo, está explicando para a gente como é que a igreja vivia naquela época. Nós estamos aqui, não vou falar, nós somos perfeitos. Nós somos perfeitos. Não estou falando isso. Eu estou falando que nós temos nossos erros, nós falhamos algumas vezes, sim, mas estamos aqui imbuídos, né? Tentando ser o mais correto possível, sem ter aquele sistema, né? Que só ganha dinheiro, fala sobre só ganhos, e para você estar com Deus, você tem que falar. Se eu vender o carro e der o carro para a instituição, Deus vai me dar 4 carros. Como se Deus fosse empregado nosso. Ele vai ter que me dar um emprego. Eu dou isso para ele, ele tem que me dar o carro, ele tem que me dar a casa. Não é assim que funciona a coisa. Deus não é nosso empregado, né? E nós teremos um dia que diz assim, aqui, isso lá em Sofonias, naquela época existiu isso. E algumas coisas, né? Algumas coisas são repetitivas, né? E repetidas na palavra de Deus, de forma que você vê a comparação, né? A comparação. Você vê aqui, naquele dia, diz o Senhor, se fará ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, um uivo desde a cidade baixa, e o grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam a prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os que estão tranquilos e satisfeitos, que são como a borra do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. As pessoas estão aí vivendo as coisas, que eu quero dizer, todo esse trecho, elas estão vivendo as suas vidas, esse negócio de papo de Deus já era, isso aí não é importante, isso aí não tem como nos resolver. Se ele existe, eu não estou vendo ele fazer tanta coisa assim. Há quantos anos tem um papo também, aquele papo há quantos anos eu vim falando que Jesus vai voltar? Há quanto tempo as pessoas falam que Jesus vai voltar e que ele ainda não, eu nunca vi. Eu estou vivendo não sei quantos anos, estou vivendo a minha vida do meu jeito aqui e não estou tendo consequência alguma. Meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, a gente tem que lembrar que Deus, o tempo dele é diferente do nosso.
O tempo dele é diferente do nosso. E sendo assim, você acha que 100 anos para Deus é muito? Você acha que 1000 anos para Deus é muito? Ele é eterno. Não tem tempo. Não existe tempo. É muito para mim, é muito para você. Mas para Deus não tem tempo. Tanto faz 1000 anos para trás como 1000 anos para frente. E as pessoas ficam aí contando: eu vou fazer quando estiver perto aí quando ele estiver chegando, aí vai ser assim, gente, mais rápido que um raio. Preste atenção. Vocês já viram, hoje é o tempo de vídeos. Tem vários vídeos aí de pessoas que estão num lugar e de repente um raio cai. Vai ser mais rápido que aquilo, gente. Quando vocês virem, vocês vão observar que Jesus já voltou, que Deus já está agindo. Aí sim você vai ver toda a ação de Deus, que onde, puxa, eu fazia aquilo, aí você vai lembrar: pô, Deus, agora me salva aí. Já era. Não tem mais. E se eu aceitar agora, será que ele vai me aceitar? Será que ele vai... Lembra da parábola das noivas? Eu não te conheço não, filho. Não te conheço. Não sei quem você é. Por isso que você tem que estar o tempo todo falando, né? E pensando nas coisas de Deus. Eu sempre dou exemplo que algumas pessoas podem dizer para você: se eu ficar o tempo todo orando, o tempo todo rezando, de joelho, jejuando. Não. Vou falar novamente. Deus não é bobo. Ele sabe que você... Qual foi as consequências das ações de Adão e Eva? Nós temos que trabalhar. Então, se essa é uma consequência, ele sabe que nós temos que trabalhar. Mas nós temos que trabalhar pensando o seguinte: estou trabalhando, graças a Deus eu estou trabalhando. Vocês já imaginaram quantas pessoas querem trabalhar no seu lugar? Não só para os desempregados, não. Eu estou falando daqueles que estão nas camas dos hospitais. Eu estou falando daqueles que saberiam fazer o que vocês fazem, mas não fazem porque são debilitados fisicamente, no sentido de que ou não têm as 2 pernas, ou são paraplégicos, ou são tetraplégicos. Ele tem um conhecimento intelectual, mas não pode, infelizmente, agir. Quantas vezes você aceita e pega o seu trabalho e fala assim: Deus, me abençoe, esse trabalho que eu vou fazer hoje, que ele seja feito com excelência por tua causa e para ti, para servir, porque nós estamos aqui para servir uns aos outros de alguma forma. Tantas pessoas, olha só quantas pessoas salvaram aqueles que estão vivendo um momento muito difícil no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas foram salvas? E aquelas que estão conseguindo resgatá-las? É para isso que a gente veio, para ajudar numa necessidade, para ajudar num momento desse, e para trabalhar e produzir bens que eu quero dizer assim, meios de vida para outras pessoas, dedicando-se, sabe, fazendo parte de um grupo que vai sempre elevar o mundo a uma coisa melhor, e sempre pregando a palavra de Deus, falando de Deus para essas pessoas, né? O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito.
Ouvi, amargo será o clamor do dia do Senhor, o clamor do homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação diante da angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens densas, trevas. Para aqueles que não têm Deus, sabe aquele negócio? Quando você vê um carro da polícia, você fica com medo? Não, você não fica com medo. Você não tem que ter medo. Você está correto fazendo coisas certas. Você tem que ter medo da volta de Jesus? Não. Se você estiver fazendo as coisas certas, dentro da palavra de Deus, você vai estar bem. Sabe quem vai ficar com medo? Da polícia? Aquele que faz coisas erradas para a sociedade. Faz mal ao outro, efetivamente. E sabe quem é que vai ter medo da volta de Jesus? Aqueles que não fazem nada ou não fizeram nada para Jesus. Para esses, meus amigos, vai ser um dia amargo, vai ser um dia de clamor, vai ser um dia de, me salva aí. Mas não é assim. Vocês entendem isso? Talvez você possa falar, poxa, mas esse pastor está vindo com um livro, está vindo com uma palavra que fala cada coisa difícil. Mas por que eu estou falando isso, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas? Porque, infelizmente, tem pessoas que estão pregando por aí que Deus só é amor. E não pregam que Jesus, que Deus é justiça também. E você tem que ter consciência disso. Para ninguém nunca falar para você, eu não te avisei. Para você nunca falar, ninguém nunca me avisou. Nós estamos aqui pregando a palavra, tanto das coisas boas que você terá aceitando a Jesus, como também a dificuldade que você terá em não tê-lo aceitado. Você não irá para a glória. Você não se sentará à mesa com Jesus. Como é que uma pessoa pode querer altos cargos em uma empresa sem ter conhecimento sobre aquilo que está fazendo? Como é que você vai ter a graça? Como você vai para a glória se você não conhece a Deus? Mesmo que seja no último segundo. Depois não. Depois que Jesus voltar, não tem conversa, né? É isso, meus irmãos. Por hoje, deixa eu só acabar aqui. Angustiarei, no versículo 17 de Sofonias está dizendo assim: angustiarei os homens e eles andarão como cegos contra o Senhor, o seu sangue se derramará como pó, e sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Do fogo do zelo de toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e repentina. Ele está falando aqui, evidentemente, do que aconteceu com Jerusalém, né? Quando foi invadida e tal. Mas isso aqui é evidente, está falando também do que virá. É uma demonstração. Não vai ter, se Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo, não aceitar Jesus na sua vida, quando Jesus voltar, ele vai poder falar assim: Jesus, eu tenho aqui foguetes, não sei quantos mil satélites, tenho milhares de dólares,
milhões de bitcoins. Você acha que isso vai adiantar para Jesus? O senhor me dá uma chancezinha aí, eu lhe pago aí, eu lhe dou, transfiro para a sua conta. Vai ter? Vai ter como? Não, meus amigos, não vai ter como. Não vai ter como. Ou você se converte a Deus, né, no sentido, em todos os sentidos, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou você não terá as benesses de quem já aceitou Jesus Cristo. Eu estou fazendo uma comparação bem diferente assim. E isso já existiu até uma parábola sobre isso, sobre o rico e o pobre, mas para trazer para o atual, Elon Musk, com todo o dinheiro dele, se não aceitar Jesus Cristo, ele não irá para a glória. Mas eu digo, se o mais recôndito lugar, né, o mais longe que for, dentro dos rincões do Brasil e do mundo, se essa uma pessoa aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e dentro da vida dela tentar fazer todas as coisas corretas como deveriam ser, eu garanto a vocês, Elon Musk terá inveja deste lado recôndito, que não tem nada lá, mas terá a glória e viverá com Deus, né? Você vai sentar-se à mesa com Jesus e cear com Ele. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus lhes abençoe.